audiência tem como objetivo debater o mérito da PEC 1 de 2025, que altera a Constituição Federal para garantir que os recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal sejam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União, bem como a equiparação salarial das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal com as carreiras da Polícia Federal. Comunico que a audiência pública será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Eu tenho a honra de convidar para compor esta mesa de debate o senhor Benito Augusto Tiesi, chefe da Assessoria Especial de Articulação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Seja bem-vindo, já vou registrando um abraço ao nosso secretário. É uma alegria tê-lo com a gente, senhor Benito. Fica aqui do meu lado. Convido para compor a mesa também o senhor Saulo Ribeiro Lopes, delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Distrito Federal. Bem-vindo, doutor Saulo. Tenho a alegria de convidar para compor a mesa ficar mais bonita, inclusive, desculpa, doutores, a doutora Cláudia Aparecida da Silva Alcântara, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, Sindipol-DF, parceira dessa comissão, guerreira, e é uma honra tê-la aqui, doutora Cláudia. Tudo bem? Tá bom? Graças a Deus. E convido ainda o senhor Enoque Venâncio de Freitas, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal. Senhor Enoque, é uma alegria recebê-lo também. Informo que justificou a ausência a senhora Rita Maria Pinheiro, diretora de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Informo também que foram convidados, mas ainda não deram resposta, estamos aguardando até o final da audiência, o senhor Wellington Luiz de Souza Silva, nosso presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a senhora Regina Coeli Moreira Camargos, secretária adjunta de Gestão de Pessoas do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, o senhor Rudiero Trento Alves, coordenador-geral de Administração da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senhor Luciano Lima Golart, chefe da Unidade do Fundo Constitucional do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Acredito, senador Isalci, que com a ausência dos ilustres convidados, se necessário, a gente fazer a segunda etapa dessa audiência pública. Eu quero informar os nossos expositores. Que nós daremos a palavra por 10 minutos para cada um. Ali atrás nós temos um cronômetro. Uma campainha vai tocar. Mas informo também que quem vai conduzir essa audiência daqui para frente será o senador Isalci. Ele é generoso, com certeza, se vocês precisarem estender um pouquinho o tempo, ele vai estender. Tenho a alegria de passar a presidência dessa audiência pública ao senador Isalci, autor
do requerimento de audiência pública e o primeiro autor da PEC 01 de 2025, que nós estamos com muita expectativa na tramitação da PEC e nos resultados e encaminhamentos dessa audiência pública. Senador Exalci, assuma o comando, por favor. Bom dia. Bem, eu indago também se estão presentes aqui também, para sentar aqui na primeira fileira, o Alex de Oliveira Galvão, que é da Confederação Brasileira de Trabalhadores da Polícia Civil, Cobrapol. Está aí o Alex? Não? Ana Caroline Ribeiro, Associação Brasileira de Peritos. Também não está? Reinaldo Martins Soares, Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil, AGEPOL, está aqui. José Marcos Monteiro. Senta aqui na primeira. Aqui, Marcos. Marcos é o presidente da Federação dos Policiais Civis da região Centro-Oeste e Norte. FEIPOLCOM. Adriano Kelbs Brandão, Associação dos Peritos Médicos, está aí não? Sandra Lobo de Aquino Moura da Silva, Associação dos Policiais Civis Aposentados e Pensionistas. Fabrício Gildino Pinheiro, Agentes Policiais de Custódia da Polícia Civil. Eu acho que essa turma aqui o pessoal não convidou, né? Provavelmente. Então nós vamos fazer uma outra audiência para chamá-los todos aqui, que deveriam estar todos aqui. Amarildo Fernandes também, da Associação dos Delegados da Polícia Civil ADEPOL. Tenta na primeira fileira aqui, Amarildo, por favor. Alexandre Ribeiro Sarmento, os agentes da Polícia Civil do Distrito Federal. Também está aí? Não. Nem? Bem, o objetivo dessa audiência pública, além da discussão da PEC número 1, era também tratar da questão da paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal, ou seja, tratar do reajuste da Polícia Civil. Os membros do Ministério que compõem a comissão se sentiam dizendo que eles não eram as pessoas que deveriam estar participando desse debate. Então, farei com certeza uma nova audiência, chamando essas pessoas que eu mencionei, e vamos convocar aqui o ministro. Aí ele vem, eu mando alguém representando, porque a gente precisa de ter alguém do governo federal aqui para responder a essas questões que nós vamos levantar aqui, né? Eu preparei uma apresentação, mas antes da apresentação, eu quero fazer aqui um histórico rápido sobre essa questão dos reajustes, né, que estamos todos numa expectativa grande com relação à concretização dessas promessas que são feitas. Bem, eu acompanho, desde quando federal, aqui deputado federal, a situação da segurança pública no DF. Tive, inclusive, o privilégio de participar como relator de uma auditoria proposta pelo, inclusive, ex-deputado Laerte Bessa, porque havia muitos questionamentos com relação ao Fundo Constitucional. Então, tive o privilégio, então, de estudar bastante e conhecer bem essa questão do fundo. Eu acho que poucas pessoas conhecem esse fundo mais do que eu. Então, nós temos aí uma série de dificuldades com o fundo, mas principalmente com relação aos reajustes. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê da PEC, mas quero dizer para vocês que tudo começou, essa discrepância salarial entre a Polícia Federal e a Polícia Civil, já no governo Agnello. Eu me lembro bem, em 2010, 2011, a partir do governo Agnello, teve um determinado momento que ele queria dar o reajuste e a presidente Dilma pediu que ele não desse, porque ela não tinha condições naquele momento de dar para a Polícia Federal. Depois ela deu o aumento para a Polícia Federal e o Agnello não deu para a Polícia Civil. Vocês devem ter acompanhado todos mais do que eu até, né? Na sequência, no governo Hollenberg, ele encaminhou uma proposta para o Palácio do Planalto, um reajuste em 3 parcelas.
Antes mesmo do Planalto tomar qualquer posição, nós aprovamos na Comissão Mista do Orçamento e no Congresso o parcelamento, o reajuste de 37,5 em 3 parcelas. Chegamos a aprovar na CMO e no Congresso. Mas houve um problema, uma questão do sindicato, a do Gaúcho, era o presidente, que não aceitava em 3 parcelas, queria que fosse de uma vez só. E aí acabou que o Hollenberg não deu aumento nenhum. E a gente ficou com essa defasagem durante todo esse período do governo Hollenberg. No governo Ibanez, e eu estava presente durante a campanha, quando ele prometeu também a paridade. E no primeiro mandato dele, ele chegou a encaminhar para o Ministério da Economia, não sei nem por que economia, porque deveria fazer como todos fazem, né? Uma proposta para a Casa Civil, já com a minuta da medida provisória, com o impacto disso, mas ele mandou apenas para o Ministério da Economia uma consulta se seria possível dar o reajuste em 3 parcelas também. Nós imediatamente aprovamos também, mesmo sem chegar aqui no Congresso, nós chegamos a aprovar também, na CMO, aprovamos também o reajuste, que depois acabou não acontecendo. Agora, já no segundo mandato, o governador Ibanez prometeu novamente a reposição disso. E anunciou na imprensa o reajuste, e este reajuste, então, está sendo trabalhado no Palácio do Planalto. E aí fica essa questão que a gente acompanha há muito tempo, né? O governador diz assim, olha, eu vou dar o aumento, já passei para o governo federal, agora é problema do governo federal. E o governo federal fica, né, discutindo aí, pedindo informações, que eu acho absurdo, porque na prática o recurso do fundo já está no orçamento, tanto da União quanto do GDF. Então, tudo isso são burocracias que não deveriam existir. Por isso que eu fiz a PEC, que eu vou passar para vocês. Você pode botar para mim uma apresentação aí, uma apresentação rápida? Tá. O presidente da Câmara está dizendo que não foi convidado, tá, gente? O Wellington. Bem, eu convido também a Luana de Ávila, que está aqui representando o Alex, da Cobrapol. Senta aqui na frente, ô Luana. Passe isso. Bem, eu fiz rapidamente uma apresentação sobre a questão da PEC, só para vocês entenderem um pouquinho o porquê que nós estamos trabalhando nessa PEC. Pode passar a primeira. Bem, o Fundo Constitucional, né, é a garantia de recursos da União para as áreas essenciais do DF, como saúde, segurança e educação. Lembrando que 40% da receita hoje do DF vem do Fundo Constitucional. Brasília não arrecada uma série de impostos, né, como IPTU, IPVA, das embaixadas, dos prédios. A União tem muitos prédios aqui em Brasília, no DF. Os terrenos públicos também de propriedade da União, sem falar nas embaixadas, né, que também não pagam nada. Então, o DF foi criado para ser a capital do país, não foi para competir com os demais estados. E para quem não lembra, né, porque faz muito tempo já, são 65 anos já, né, o que significou a transferência, né, da capital para Brasília, aqui para o Centro-Oeste, né, o que representou para o Brasil isso, né, o que nós ganhamos com isso. Basta ver a nossa balança comercial que vocês vão ver que os grandes responsáveis estão aqui no Centro-Oeste, né, que é o agro, mais a nossa consolidação do Norte, do Centro-Oeste e inclusive o Nordeste. Se nós não estivéssemos aqui, provavelmente estaríamos ainda na beira-mar, né, a capital sempre lá no Rio de Janeiro, né? Pode passar, por favor. Lembrando, né, que o Brasil financia suas capitais desde 1500. Não é a partir agora do Fundo Constitucional que a União está pagando as contas, não. Desde 1500, desde a colônia, passando pelo Império até chegar à atual República, o Brasil sempre custeou as contas da capital, né? Pode passar. De 1549 a 1763, quando a capital era Salvador, o Império Português custeava tudo, os militares, técnicos, né, os clérigos, salários, mantimento, transporte, fortificações, tudo era bancado pelo Império Português. Pode passar. De 1763 a 1960,
capital no Rio de Janeiro, também o país sempre custeou todas as despesas da capital. Depois, pode passar. De 60 a 88, quem custeou foi a República, está na Constituição de 88, inclusive, né? Então, Brasília sempre foi bancada pelo governo federal. Planejamento, construção, tudo, né? Tudo aqui de Brasília foi construído com recurso da União. Pode passar. 88, então, veio a Constituição, né? E aí a Constituição reafirma o papel histórico da União de custear a capital, está no artigo 21, inciso 14, que define a União como responsável por manter a segurança pública do DF, prestar auxílio financeiro para a execução de serviços públicos. É o que está na Constituição. Pode passar. De 90 até 2002, para quem não lembra, antes do Fundo Constitucional, Brasília teve seu primeiro governador eleito em 90, ou seja, depois da Constituição. A Constituição é de 88, a redação do Fundo nosso é de 88, antes das eleições para governador. Antes era administrado pela União. Os primeiros governadores da capital recorriam, né, passando o pires, né, como diziam na época, sem definição de valores. Governadores precisavam pedir dinheiro para o governo federal. Então, em todo esse governo de 90 a 2002, né, por exemplo, quando o Cristóvão foi governador e o Fernando Henrique era presidente, era um partido de oposição. Vocês sabem, né? Eu vi outro dia uma entrevista do secretário de Fazenda, do GDF, dizendo a humilhação que ele passou diversas vezes de ter que ser atendido pelo Ministério da Fazenda ou pelo próprio presidente, e eles enrolando, né? Semana que vem, mês que vem, volta depois. Então, passava o pires na mão isso aí. Até que veio, então, pode passar. 2002, então, veio a criação do fundo, né? A Lei 10.663, 2002, que criou o fundo, que foi destinado à segurança e para auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Pode passar. 2009, nós aprovamos aqui a Lei 12.086, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, e também, depois de 2013, teve uma nova lei, que eu vou passar para vocês também, que falar do contingente da polícia, né? Pode passar. Olha, o Fundo Constitucional, hoje, nós vivenciamos aí o ano passado, o ano retrasado, né? Primeiro a tentativa de incluir o fundo no arcabouço fiscal. Eles chegaram, inclusive, a aprovar isso na Câmara. E chegando aqui no Senado, a gente comprovou, né, que se a gente adotasse o mecanismo que eles estavam propondo, desde a criação do fundo até hoje, nós estaríamos recebendo menos da metade do que recebemos hoje. Na época que a gente fez o cálculo, estaria recebendo 11 bilhões contra 25. E agora, depois, na sequência, também teve o pacote fiscal, e aí tentaram modificar novamente a correção do Fundo Constitucional. Pode passar. Bem, então o Fundo Constitucional ele não acompanhou também o crescimento da população. Brasília, você sabe, todos sabem aqui, que ela foi programada, estimada em 500 mil habitantes. No ano 2000, nós já tínhamos quase 2 milhões, né? E hoje nós temos mais de 3 milhões de habitantes. Vamos lá, pode passar. Olha o contingente como é que está. Todas as instituições de segurança estão abaixo do efetivo. Os recursos do fundo já estão no orçamento da União, está no orçamento. É só pegar a LOA, tem aí depois a gente passar a LOA, que já está previsto no orçamento. Não faz nenhum sentido pedir autorização para o Planalto e aqui do Congresso para fazer concurso e dar reajuste. Olha só, a Lei 12.86 de 2009 estava previsto 18.673 policiais militares. Nós temos hoje 10.692. E temos 10 mil porque foi chamado agora 1.200, senão não teríamos nem isso. Bombeiro, a lei estabelece em 2009, nós estamos em 2025, né? Então, já faz um tempinho. Brasília cresceu demais e a gente não tem hoje, tem pouco, quase a metade do que deveríamos ter em 2009. Bombeiro 9.703, hoje nós temos 5.919. E a Polícia Civil teve a Lei 12.803 de 2013, que estabeleceu, teve um acréscimo
E a Polícia Civil deveria estar com 8.969. Hoje, nós temos 4.559. Então, você vê que a gente está trabalhando praticamente com a metade do contingente da segurança pública no DF. E a população aumentou significativamente. Por não, pode passar. Bem, o que diz a PEC do Fundo Constitucional? Transfere os recursos para o GDF executar o que já está no texto constitucional. A gente só diz, porque veja bem, o que está no texto constitucional? Compete à União, está escrito lá, compete à União manter e organizar a Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal, etc. E eu até poderia, né, com relação ao 8 de janeiro, por exemplo, poderia culpar a União, porque cabe à União, está na Constituição, compete à União manter e organizar. E quem é que... Por que o governador foi afastado? Se a competência pela Constituição é da União. Então você vê que há uma distorção completa desse termo de manter e organizar, até porque a União nunca organizou, de 90 para cá, a segurança pública. E nem tem sentido a União cuidar da segurança pública, não é, da Ceilândia, do Sobradinho, de Tuguará, de Taguatinga, não é? Então não tem nenhum sentido. A gente precisa dar ao GDF os mesmos poderes que tem os outros governadores. Os 26 governadores dos estados têm autonomia para fazer concurso, chamar, não é, reajustar, sem depender de governo, independente de Congresso. E o Fundo Constitucional tem nada com isso, né? Ele só financia. Então, a responsabilidade do fundo é do... Eu vi um comentário dizendo assim, mas a gente tem medo de perder a paridade com a Polícia Federal. Vou dizer para vocês, só pode dar reajuste com a iniciativa do governador. Não existe nenhuma lei que diz que tem que ter a paridade. Ela existe em função do nascedouro, né? Quando foi criada a Polícia Civil, já existia a Polícia Federal. Então é como se fosse a mesma instituição, poderia até escolher na época. Acontece que a iniciativa independente de mudança, ela é do governador. A União não tem o poder de dar o reajuste sem autorização do Executivo local. E muito menos, hoje, o governo local sem autorização do governo federal. Portanto, independente de qualquer coisa, sempre vai depender do governador a iniciativa. Então não tem essa questão. O governador que tem que ter a consciência de que nós precisamos manter a melhor polícia que nós temos, e para isso não adianta ficar só prometendo reajuste, tem que dar o reajuste de fato, né, porque a expectativa é muito grande. E a gente fica assim numa situação, né, poxa, anunciaram o aumento, todo mundo programa, né? Aí fica esse rolo, um jogando a culpa no outro, sempre foi assim, né? Então, essa PEC ele garante ao executivo local a autonomia. Falou que vai dar o reajuste, ele vai lá e dá o reajuste, não tem que pedir autorização para ninguém. E, evidentemente, eu coloco na PEC a correção, porque vocês sabem que a lei do Fundo Constitucional é uma lei ordinária. Então, se aqui no Senado tiver 41 senadores presentes, né, 21 votar contra, a gente derruba a lei. Então, a importância de colocar no texto constitucional o que está na lei, que a correção do fundo é pela receita corrente líquida, né? E passa a ser constitucional. Aí, evidentemente, que o número de senadores presentes para mudar é muito maior, né? Eu pedi depois para colocar na transparência, só para vocês saberem que existe, né? Se você pegar a LOA de 2025, está na LOA o valor do fundo. Está lá na LOA. Tem que... Ninguém está querendo aumentar o valor, nem criar dificuldade. Nós queremos a execução, que o governador tem autonomia para executar o que já está na LOA. Agora, tem o anexo 5, que não tem nenhum sentido também, né? Você tem que mandar aqui qual a quantidade de pessoas... Olha lá, ó. O que está na Constituição hoje? Está lá, artigo 21. Ó. Compete à União organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo Bombeiro. Essa é a redação da Constituição de hoje. Por que a redação é essa? Porque em 88, o ano da Constituição, nós não tínhamos eleição para governador. É simples assim. Quem governava o DF em 88 era indicação da União. O prefeito, o governador era indicado pela União. Por isso é que a Constituição ficou desse jeito. Só que a partir de 90, não mudaram a Constituição e a gente passou a ter eleição. E aí ficou essa discrepância.
Então, o que está do lado lá, o que para longe? O que está escrito ali? Financiar o Distrito Federal. Do mesmo jeito que está na redação lá. Financiar o Distrito Federal para a mesma coisa, organizar e manter, né? E incluir embaixo, está em amarelo lá, a questão da receita corrente líquida, né? Colocamos assim, cujos recursos aportados pela União serão corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União. Considerada essa variação, a razão entre a receita corrente líquida realizada no período de 12 meses, encerrado em junho do exercício anterior, ao do repasse do aporte anual dos recursos. Então, a única coisa que nós estamos alterando é isso. O governador vai ter autonomia para gastar esse dinheiro em área social? Não, é exatamente o que está na Constituição hoje. Exatamente, organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo Bombeiro Militar e tal. Então, não mudou nada. O que muda é exatamente o financiamento. Então, passa a ser financiamento. Isso, a gente resolve uma série de questões que nós temos aí, com dificuldades aí de entendimentos. Por exemplo, se você vai hoje no Tribunal de Contas, e nessa auditoria que fizemos havia essas questões. Primeiro, a questão do imposto de renda. Quando você repassa os recursos do Fundo de Participação de Estado e Município, o imposto de renda fica com o Estado e fica com o município. O GDF sempre usou o imposto de renda do Fundo Constitucional também aqui. Ele sempre usou o recurso. O Tribunal de Contas disse, não, esse recurso é da União, tem que devolver para a União. Depois conseguiram na Justiça. Então, a decisão do Supremo. Mas é um questionamento que foi feito. O Agnello depois também, para justificar os 25% da educação, ele começou a pagar os aposentados e pensionistas da educação com dinheiro do fundo. E aí também foi dada uma interpretação que não podia. Por quê? Porque a Constituição diz, e a lei do fundo, né, é auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. E você não faz educação e saúde com aposentado e pensionista. Então, não poderia pagar com dinheiro do fundo isso. Também é uma questão que está sendo discutida. Esse, inclusive, foi feito um acordo, o GDF está devolvendo parte disso já. Mas eu digo o seguinte, essa redação dessa emenda constitucional resolve todos esses problemas e dá autonomia para os governadores, né, dar o reajuste e fazer o concurso público, para evitar o que está acontecendo hoje, que é o menor contingente da história do DF. Né? Então, daqui a pouco, a gente começa a ter problema na segurança, e aí a gente vai perceber que é falta de contingente, né? Falta de apoio. Olha aí, isso aí é o anexo 4. O anexo 5, aliás, do orçamento, onde pode até passar, tem outra folha. Essa lá em cima fala do constitucional, lá eu estou bem agora na linha, na terceira linha, Fundo Constitucional do DF. A quantidade de concurso lá, está previsto lá agora na LOA de 2025, um concurso, acho que é 200, né? Está 200 da Polícia Civil lá em cima, e 384 da Policial Militar e Bombeiro, Policial Militar. Quer dizer, vai sair agora, só este ano, vai sair quase que 10 vezes mais, vai sair quase 2.000 policiais, e está previsto chamar 380 e Policial Civil 200. E nós já estamos trabalhando com a metade, só vai chamar 200. E tem sentido ter que mudar esse anexo? Se o dinheiro já está, pode passar outra. Não, outro. Não, acho que não é esse. Tem um outro aí, acho que não fizeram então. Tem um aí que tem lá o orçamento. E no orçamento tem lá o valor do fundo já está no orçamento. Então já está lá, não tem que mexer em nada. Não tem sentido, não tem lógica. O governador tem que pedir autorização para o Palácio e para o Congresso para alterar. Já está na Constituição o valor. Agora, para chamar o contingente, eu tenho que pedir autorização, o governador tem que pedir autorização para o Congresso. Então, é uma distorção muito grande isso aí. Então, esse é o nosso... Eu queria passar para vocês rapidamente, para vocês entenderem um pouco isso. Vou ler só para vocês saberem aqui, né? Um ofício que foi dirigido aqui à comissão, ao presidente Flávio Bolsonaro, que é o presidente, e também ao Marivaldo, que é o secretário nacional de Assuntos Legislativos,
Audiência pública. Cumprimentando Vossa Excelência, em atenção ao ofício número 3 de 2025, datado de 4 de julho de 2025, informa a impossibilidade de participação do Rudiero Trendo Alves, coordenador-geral da administração, na audiência pública do Senado, a ser realizada dia 14 de julho de 2025, devido às demandas de caráter premente que aportam nessa secretaria. Ao ensejo, em que agradeço o convite, reforço a disponibilidade da Secretaria Nacional de Segurança Pública para colaborações futuras. A justificativa de não comparecer aqui à comissão. Evidente que eu vou pedir ao senador Flávio, que é o presidente, para que possa fazer. Eu vou apresentar um requerimento de convocação aqui do ministro, para que ele venha aqui explicar isso. Bem, eu vou, então, já passar a palavra aqui para os nossos convidados, para que a gente possa dar continuidade a essa audiência pública. Bem, a ideia era tratar, então, do reajuste. Eu queria saber aqui do pessoal do governo como é que estava o andamento disso, né? Então, evidentemente que a não presença deles aqui demonstra, né? Me dá o direito de pensar um monte de coisa, né? Mas acho que eles deveriam encaminhar para a gente aqui, pelo menos, o que está acontecendo. O que eu percebo já há muito tempo é que o governador anunciou o reajuste. Este reajuste, a gente não sabe exatamente se ele quer dar ou não, porque qualquer governador que quer dar aumento, né, vai lá pessoalmente, se for o caso, né, se vê se a coisa está demorando, vai lá e cobra. Gente, está aqui, ó, tenho recurso, tenho condições de dar, preciso dar, prometi isso na minha campanha de 2019, prometi isso na segunda campanha de 2022. Então, o recurso está lá no orçamento, bastava fazer isso, né? Então, também me dá o direito de pensar que não está querendo dar o reajuste, né? Porque se quer, o tratamento não é bem assim que deve ser feito. E aqui no governo, fica pedindo informação toda hora, né? Eu participei daquela primeira reajuste de 18%, que foi uma luta danada, né? Que prometeram, depois ainda queria passar para 3 parcelas, depois ficaram pedindo documento, aí chega um documento, aí pede outro documento, né? Em vez de fazer um pedido único, esse é o que eu quero. Aí não, pede, depois, não, está faltando mais não sei o quê, pede de novo, vai pedindo. Ou seja, nós estamos agora entrando no recesso, essa semana é a última semana. Nós temos a expectativa, pelo menos foi o que foi prometido, de que a primeira parcela do reajuste seria já em setembro, 1º de setembro, né? E a gente vê, vamos votar em agosto, né? Aí depois vem aquela confusão, tem que mandar um PDL para cá, tem que ter reunião da CMO, que aí tem essas questões de política da comissão, né? Essa confusão que está aí no Brasil, né? Então acaba dificultando. Então, com certeza, independente, não vou fazer outra audiência na quinta-feira, tratar também do outro grupo, e aí eu vou aproveitar e vou dar uma aprofundada nisso aí para a gente saber o que está acontecendo de fato, né? Porque a informação que eu tenho é que o GDF também já mandou todas as informações. Bem, acho que falei muito, mas era necessário. Primeiro um desabafo mesmo, porque realmente esse assunto, a gente fica indignado, porque de fato a gente tem hoje, né? Hoje não, sempre, desde quando eu conheci, a melhor polícia, a melhor segurança do Brasil, né? Apesar de já termos aqui uma prisão de segurança máxima, que é um prejuízo danado para Brasília, né? Eu falei isso quando construíram essa porcaria. Com isso, traz um monte de traficante para cá, o crime organizado já vem tudo para cá. Mas, apesar do contingente pequeno, que nós temos metade do que deveríamos ter em 2009, a gente tem conseguido debelar tudo isso, né? E temos a questão salarial. Nós temos aí instituições, não é, com salário já um dos piores do Brasil, né? E na cabeça de todo mundo aqui, as pessoas acham que Brasília tem o melhor salário. E não é verdade. Já há muitos anos, né? Desde 2011, quando do governo Agnello. Então, eu vou passar a palavra, fazer pela ordem aqui que está aqui. O Enoque, nosso presidente.